Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Tô aqui para trazer um assunto que eu já tô devendo há bastante tempo. Já tinha feito uma pequena pesquisa, mas depois que teve um inscrito aqui no canal que citou essa história também, eu tinha que trazer essa história aqui pro canal. Então chegou a hora. Vamos falar da história do estádio Nilton Santos. Mas não o nosso estádio olímpico Nilton Santos, e sim o estádio Nilton Santos de Palmas. Vou contar a história desse estádio, desde a construção até os dias atuais, para você saber o que é o estádio Nilton Santos em Palmas, no Tocantins. Mas antes disso eu vou pedir para você deixar o seu like, também o seu comentário aqui, se você conhecia o estádio, com certeza. Quem mora no Tocantins conhece o estádio, mas e você que não mora no Tocantins, que não nasceu em Tocantins? Você conhece o estádio Nilton Santos de Palmas? Quero saber o comentário de vocês aqui embaixo. E compartilha esse vídeo também para a gente bater aquela nossa mini meta de 9.000 inscritos. Vocês me ajudaram a bater 8.000 e agora a gente já está próximo de 9.000 amigos aqui no canal Memória Alvinegra. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês aí do outro lado, compartilhando esse vídeo, porque agora é hora de contar uma história inédita aqui no YouTube, né? Vamos falar então agora sobre o estádio Nilton Santos em Palmas, no Tocantins. E quando a gente fala de estádio Nilton Santos, todo alvinegro já lembra logo do estádio olímpico, né? O estádio olímpico no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro. Mas não é assim que começa a história do estádio Nilton Santos. Antes mesmo da gente ter o nosso estádio olímpico, em 2000 a gente já tinha o estádio Nilton Santos em Palmas. O estádio fica exatamente no plano diretor sul da cidade de Palmas e ele foi concluído no dia 12 de outubro de 2000, ou seja, o estádio tem 23 anos já completos, vai partir aí para 24 anos no próximo dia 12 de outubro, mês que vem. No próximo mês, o estádio vai bater 24 anos de existência, 24 anos de inauguração. A inauguração com o jogo mesmo foi no dia 20 de outubro daquele mesmo ano e o jogo foi entre a seleção tocantinense sub-20 e a seleção brasileira sub-17. O jogo terminou 2-2 naquela ocasião, 2 para a equipe do Tocantins, 2 para a equipe sub-17 do Brasil. O estádio tem capacidade para 12.000 torcedores atualmente e ele foi batizado com o nome do Nilton Santos, a nossa enciclopédia do futebol, claro, muito por conta da história dele no futebol, o cara que mudou a forma de fazer a lateral. Antigamente o lateral era muito defensivo e hoje o lateral joga muito mais ofensivo, ele também tem funções ofensivas nos seus times atualmente, e isso quem começou foi o Nilton Santos. Mas o principal motivo do estádio ter sido batizado com o nome da enciclopédia do futebol é porque, na mesma época, o Nilton Santos liderava um projeto social que visava os jovens em prol do futebol. Aliás, visava o futebol em prol dos jovens. Então o Nilton Santos liderava esse projeto e por isso ele acabou ganhando o nome do estádio antes mesmo de existir o Estádio Olímpico Nilton Santos. Antes mesmo de existir o projeto do Estádio Olímpico Nilton Santos já era homenageado em Palmas, no Tocantins. O arquiteto responsável pela construção do estádio foi o arquiteto Paulo Henrique Paranhos, e só a caráter de curiosidade, o arquiteto responsável pela construção do Estádio Olímpico Nilton Santos foi o Carlos Porto. Então, só para trazer essa curiosidade aqui, mas a principal informação é que Paulo Henrique Paranhos foi o responsável pela construção do Estádio Nilton Santos em Palmas. Antes da gente continuar com o nosso assunto, continuar com o nosso tema, eu vou pedir para você mais uma vez deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo para a gente bater aquela nossa mini meta de 9.000 inscritos aqui no canal, 9.000 amigos no canal Memória Alvinegra, para a gente continuar crescendo e aí a gente vai rumo aos 10.000. Mas primeiro, a nossa mini meta. 9.000 inscritos e eu conto com você aí do outro lado, compartilhando esse conteúdo, compartilhando o nosso canal para que novas pessoas cheguem aqui e fiquem no canal, tá? Você que está chegando agora, inclusive, chegou, gostou, já clica no inscreva-se e ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos no canal.
O estádio Newton Santos era administrado pelo governo do Tocantins, porém, em 2014, isso mudou. O governo do Tocantins soltou em diário oficial que estava passando a administração do estádio do estado para a cidade de Palmas. Sendo assim, a prefeitura passou a administrar o estádio a partir de 2014. E não só o estádio, mas como todo o terreno que engloba o estádio. Inclusive um cartódromo, que também homenageia um grande piloto. O cartódromo chama-se Rubens Barrichello e ele foi uma homenagem também ao Rubinho, que fez história na Fórmula 1, campeão na Stock Car. Então, por esse peso, ele também foi homenageado e tem o seu nome eternizado no cartódromo que fica no complexo do estádio Newton Santos. Voltando no tempo um pouquinho, agora vamos lá para 2008. Eu já fui para 2014, mas eu vou voltar com vocês em 2008, tá? Lá naquele ano, o Atlético Mineiro visitou a equipe do Palmas no estádio Newton Santos. E esse foi o dia do maior público da história do estádio. 11.167 torcedores foram até o estádio Newton Santos para ver o Atlético Mineiro golear a equipe da casa por 7-0 pela primeira fase da Copa do Brasil de 2008. Agora sim, voltando ao presente novamente. O estádio hoje ele é administrado pelo Capital, pelo Palmas e pelo Taquaruçu, além de outros times também da cidade de Palmas ali, né? Tem uma equipe sub-20 também que administra os seus jogos por lá. Mas os principais são realmente o Capital, o Palmas e o Taquaruçu. Inclusive, a última partida esse ano de 2024 do estádio Newton Santos foi em 13 de julho de 2024, um empate em 2-2 do Capital com União Rondonópolis em 2-2 pela Série D do Campeonato Brasileiro. E agora, off futebol, para a gente chegar na nossa parte final do vídeo aqui, vou trazer algumas curiosidades bem legais, tá? Sobre, aliás, uma outra curiosidade bem legal, né? Já trouxe a primeira, que foi a questão do cartódromo Rubens Barrichello, que homenageia o piloto da Fórmula 1, piloto brasileiro da Fórmula 1, campeão da Stock Car Brasil, né? Mas tem uma outra curiosidade e essa eu achei muito legal nas pesquisas. O estádio Newton Santos em Palmas sediou em 2015 a primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas. Nesses jogos, além de grupos étnicos brasileiros, outros grupos étnicos de 22 países participaram dessa competição, ou seja, 22 países vieram para o Brasil para disputar os Jogos Mundiais Indígenas. Foi a primeira edição em 2015 e foi em Palmas, no Tocantins. Entre as modalidades mais tradicionais, a gente pode citar aqui o arco e flecha, o arremesso de lança, as lutas e o cabo de guerra. Tinha o futebol também, mas falando aqui apenas das modalidades originárias, a gente pode citar aqui o arco e flecha, o arremesso de lança, as lutas e o cabo de guerra. O Botafogo, infelizmente, nunca jogou no estádio Newton Santos. E eu já quero saber de vocês aqui, porque a gente joga no estádio Newton Santos, o Olímpico, toda semana, mas eu quero saber de vocês aqui embaixo agora. Vocês acham que o Botafogo poderia, de repente, fazer um amistoso, jogar algum dia lá no estádio Newton Santos, em Tocantins, na cidade de Palmas? Comentem aqui embaixo. Quero saber o que vocês pensam sobre essa ideia. Seria bem legal, na minha opinião aqui, mas quero saber a sua, tá? Mas na minha opinião, eu acho que seria bem legal o Botafogo, de repente, fazer um amistoso de preparação para a próxima temporada, né? Fazer um amistoso de preparação no estádio Newton Santos em Palmas, de repente com uma grande festa, com a família do Newton Santos também presente. Seria muito legal o Botafogo, de repente, pensar nessa ideia. Comentem aqui embaixo se vocês concordam comigo ou se vocês de repente acham que não precisa, tá tudo bem, tá tudo certo, legal que você fez o vídeo, tranquilo, já deixei o like, mas não precisa o Botafogo jogar lá não, tá tudo certo. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço pra vocês. Valeu. Fui.